E aí, eu sou o André, eu sou programador de jogos aqui na DX Gameworks e hoje a gente vai estar vendo como que a gente autentica usuários nessa nossa série de vídeos do PlayFab, tá? Então, bora lá. Aqui o que que a gente vai ver nessa apresentação? A gente vai começar criando alguns jogadores lá no dashboard do PlayFab, lá no site que a gente viu na primeira aula, que a gente criou lá o nosso título, certo? A gente vai conhecer um pouquinho da arquitetura de API do PlayFab, tá bom? A gente vai explicar um pouquinho sobre a API do cliente, o que que a gente consegue fazer trabalhando com ela. E depois disso, a gente vai colocar a mão na massa para criar realmente os nossos usuários programaticamente. Beleza? É isso, então bora lá. Ok. É, estamos aqui com o nosso título aberto de novo. E aí, quando a gente vai trabalhar com Client API, a gente vai editar basicamente o que tem aqui nessa aba de Players. Então a gente espera carregar um pouquinho. Beleza. Uma vez que esteja carregado aqui, a gente vê que temos um filtro, certo? A gente pode pesquisar por todos os nossos jogadores, mas como a gente ainda tem um total de 0 jogadores, a gente não vai fazer nada. Então o que a gente vai fazer aqui é criar o nosso primeiro jogador, certo? Então bora lá. Beleza. Ele vai pedir pra gente um custom ID. Então, aqui vai vir aleatório, a gente pode. Ele recomenda não modificar, beleza. Cria aqui. Show. Uma vez terminando de criar, a gente consegue ver todas essas informações que a gente tem aqui, né? Então é bastante coisa na primeira vez que a gente olha, mas a gente se acostuma a se orientar aqui, tá? Então a gente pode colocar aqui um display name, vamos colocar aqui é, André, tá? A gente pode definir um contact e-mail se quiser. Não vou definir aqui. A gente tem aqui essa informação que é o Player ID e a gente tem aqui um Custom ID, certo? Então, uma entidade diferente aqui. O que são essas entidades diferentes, né? Identidades, na verdade. Elas são, basicamente, quais tipos de contas você tem linkado a essa tua conta do PlayFab. Então, beleza, a gente tem aqui uma conta do PlayFab, do nosso título, certo? Que vai ter um PlayFab ID, vai ter um display name, vai ter um avatar aqui, ok, um link para um avatar, né, uma imagem de avatar, vai ter um e-mail, vai ter uma linguagem aqui, que a gente pode definir, é, quanto de monetização você já gastou, certo? Em dólares, notificações, caso tenha push notifications no teu aplicativo. Ok, a gente tem uma conta mestre aqui, que vai ser tipo uma conta de estúdio, que seria uma conta comum a todos os seus títulos. E aí, essa identidade aqui, se a gente clicar em Link New Account, a gente pode ver aqui, ó, tem Android, tem iOS, tem um Custom ID. Se a gente setar, fazer o setup, a gente consegue também conectar com Facebook, Twitch, Steam, entre outras. Daí, isso daqui a gente só consegue fazer programaticamente, certo? Que a gente precisa de algumas informações da autenticação que a gente faz, por exemplo, com a Steam, ou com a PSN, ou com o Xbox, para linkar a nossa conta aqui, tá? Então, vamos lá. Tendo explicado isso, a gente consegue vir aqui nessas outras abinhas. Então, a gente tem aqui uma aba de amigos, a gente tem uma aba de characters, uma aba de dados do nosso jogador, certo? Então, se a gente vir aqui, a gente tem uma tabela, praticamente uma tabela JSON. Tá? Então, se eu colocar aqui chave chamada status, por exemplo, a gente pode colocar um valor que seja online, tá? Ou a gente pode colocar um JSON, beleza? É, aqui, status, name, online, ele aceita também, beleza? E aí a gente consegue editar esse JSON,
ou fazer update de outros JSONs, mas é sempre uma associação de chave e valor. Ele segue essa estrutura de banco de dados de associação entre chave e valor, certo? Um NoSQL praticamente, né? Um pouquinho mais simples. A gente tem arquivos, a gente tem inventário aqui, então depois a gente consegue definir, por exemplo, uma categoria de itens, um catálogo de itens, e associar esse catálogo de itens com o nosso jogador aqui, beleza? Enfim, a gente consegue fazer uma infinidade de coisas, e nesse vídeo a gente vai ver, em específico, como criar o nosso jogador programaticamente, né? Legal. Agora a gente vai conhecer um pouquinho da estrutura de APIs do PlayFab aí. Bem, o PlayFab, como muitas das APIs hoje em dia, leva bem a sério esse conceito de fragmentação do código em uma arquitetura que não seja monolítica, né? Então aqui em uma arquitetura de serviços, de microserviços, provavelmente. E aí, a gente tem várias das responsabilidades, das funcionalidades, na verdade, do PlayFab separadas em diferentes APIs. A gente vai ver isso bem presente na hora de trabalhar com SDK, tá? Então a gente tem a API de cliente, a gente tem a API de server, a API de admin, de multiplayer, entre várias outras. Então todas as funcionalidades do PlayFab, que a gente deu uma olhada bem por cima ali no primeiro vídeo, vão estar englobadas programaticamente dentro das APIs no SDK, certo? E aí, nesse vídeo, nós estamos explorando a API de cliente, certo? De client aqui. Então, a API de cliente é tudo aquilo que a gente pode executar em nível de usuário, tudo aquilo que o usuário pode requisitar diretamente do PlayFab, sem ter que passar por um controle de segurança, certo? Então, por exemplo, gerenciamento dos dados do próprio jogador ali, que não sejam coisas de compra, de itens, esse tipo de coisa, né? Por exemplo, a gente tem um dado que atualiza o status do jogador, se ele está online, offline, ausente, esse tipo de coisa. Pode vir direto do cliente, tá? Controle de matchmaking, se ele quer criar um ticket de matchmaking, se ele quer cancelar um ticket de matchmaking, a gente vai ver isso mais para frente. Mas tudo isso é controlado pelo cliente também. Todas as requisições relacionadas ao matchmaking é controlado pelo cliente. Lista de amigos. Isso também é coisa do cliente, né? O usuário, ele se responsabiliza pelos amigos dele, que ele quer adicionar, que ele quer remover, as tags que ele quer atribuir aos amigos, etc. Tá? E aí, a gente tem o principal ponto aqui, que a gente vai abordar nesse vídeo, que é a autenticação de usuário. Tá? Bem, a gente tem várias maneiras de fazer a autenticação. A gente tem autenticação com Steam, com PSN, com uma conta do PlayFab, com a Microsoft, com Custom ID, que nem a gente viu no trechinho de agora há pouco. São vários tipos de autenticação mesmo, tá? E aí, uma autenticação resulta em uma conta para a gente, acaba produzindo uma conta, caso seja a primeira vez que o usuário esteja se autenticando. A gente vai ver isso no código bem explícito assim para a gente. E aí vai solidificar um pouquinho esse conceito que eu estou apresentando, tá? E aí, essa conta que a gente tem todas aquelas coisas que a gente viu ali no dashboard do PlayFab, né? A gente tem, por exemplo, dados, a gente tem lista de amigos, bans, várias e várias coisas, uma infinidade de coisas ali. Mas ela possui um dado que vai ser muito importante para as outras requisições, que é esse dado aqui, que é o PlayFab ID. A gente comentou também agorinha na parte que a gente estava explorando o dashboard de amigos não, de usuário ali, né, de player, do player que a gente criou manualmente, certo? E de conteúdo mais teórico assim, era isso que eu tinha para falar. Agora é mão na massa. Então, bora lá.